meninas, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre matemática, figuras geométricas planas e sólidos geométricos. Observem aqui este cubo. Para fazer a nossa aula, vocês precisarão pegar os sólidos geométricos que eu enviei para vocês no nosso envelope surpresa. Então, eu enviei um cubo lá. Então, vocês vão pegar este cubo e vão manusear. Observem que eu consigo enxergar o cubo observando as diferentes faces desse cubo. Eu pintei um lado do cubo de marrom e fiz um carimbo numa folha de papel. Observem isso aqui. Esta figura que eu carimbei está muito parecida com um quadrado. Então, eu posso dizer que o sólido geométrico cubo está aqui. E aqui, este desenho se aproxima muito a uma figura plana, chamada quadrado. Quais são as figuras planas? São triângulo, círculo, quadrado, retângulo. Deu para perceber? As crianças, então, elas estão brincando na areia com alguns objetos que lembram sólidos geométricos. Os carimbos que elas estão fazendo na areia lembram figuras geométricas planas. Então, elas carimbaram na areia o cubo e quando elas carimbaram o cubo, elas enxergaram uma figura geométrica quadrado. Vamos observar aqui os carimbos das crianças? Observem, elas encontraram um círculo, elas encontraram um quadrado, elas encontraram um retângulo e um triângulo. Na página 100, nós vamos continuar fazendo uma observação das figuras geométricas planas. Porque no nosso dia a dia nós encontramos objetos que lembram essas figuras geométricas planas. Observem esse guardanapo, ele lembra um quadrado. Observem esta televisão, ela lembra um retângulo. Observem esta bandeirinha de torcida, ela lembra um triângulo. E observem este prato. Este prato lembra um círculo. Para as atividades da página 101, nós vamos fazer juntos e vocês podem ir parando o vídeo para acompanhar as atividades, ok? Nós temos uma tirinha onde o Armandinho ele está estudando uma peça de madeira que lembra um sólido geométrico. Observem aqui a tirinha, nós vamos fazer a leitura. É um quadrado, certeza. Triângulo, triângulo, certeza absoluta. Quer dizer, filho, antes de concluir, olhe por outros lados. Letra A. Quais figuras planas Armandinho conseguiu observar na peça? Percebam que o Armandinho está utilizando esta peça aqui, que é uma pirâmide. Quando o Armandinho enxergou somente este lado, somente sobre essa perspectiva, ele enxergou um quadrado. Quando o Armandinho enxergou somente este lado, esta face, Armandinho enxergou aqui um triângulo. Mas o pai dele deu a dica. Atenção, Armandinho, observe este objeto de diferentes formas. E aí ele percebeu que isso aqui é uma pirâmide. Então, ele conseguiu enxergar duas figuras geométricas planas, mas o pai conversando com ele disse, atenção, antes de tirar qualquer conclusão, você precisa enxergar por vários lados ou de outras formas, tá bom? Então, essa é uma dica pra gente também. Antes da gente concluir alguma coisa, a gente precisa enxergar as coisas de outras formas, ouvir todos os lados ou enxergar todos os lados, tá bom? Na atividade 2, nós temos aqui, ó, este telefone celular. Este telefone celular, ele lembra uma figura geométrica plana. Você sabe qual é a figura geométrica plana que ele lembra? É esta aqui. É um retângulo. Nós temos aqui uma pizza. Esta pizza lembra uma figura geométrica plana. Vocês sabem qual é a figura geométrica plana? Sim, é um círculo.
Observe este porta-retrato. Este porta-retrato lembra uma figura geométrica plana. Você sabe qual é? Sim, o quadrado. Então, são atividades que estão muito tranquilas, onde vocês vão fazer uma revisão das figuras geométricas que vocês já conhecem. E o mais legal é que a gente percebe que as figuras geométricas elas estão no nosso dia a dia. Por exemplo, na página 102 temos o desenho do barquinho e de um palhaço. O barquinho está desenhado aqui. Ele está pintado com cores diferentes. Quantos retângulos você consegue enxergar aqui nesse barquinho? Quantos triângulos você consegue enxergar? Na atividade número 4, nós temos aqui, ó. Olha que palhacinho engraçado. Esse palhacinho foi montado pela Sheila e ela utilizou papéis coloridos que lembram figuras geométricas. Você consegue enxergar no palhacinho quantos quadrados? Observem o palhacinho aqui. Quantos retângulos você consegue enxergar? Quantos triângulos? Quantos círculos? Na página 103, nós temos aí novamente as figuras geométricas planas. Agora prestem atenção em como escrevemos, na forma que escrevemos essas figuras. Vamos lá? Este aqui é um triângulo. Olha como escrevemos triângulo. Tem um acento circunflexo aí. Este é um retângulo. Olha como escrevemos retângulo. Tem um acento circunflexo também. Este aqui é um círculo. Olha como escrevemos círculo. Círculo tem um acento agudo. Olha só, círculo. E aqui temos finalmente o quadrado. Ok? Na atividade número 6, eles perguntam assim: qual é o intruso? Intruso é qual é aquela figura que tem algum elemento diferente das demais. Na letra A, qual é a única figura que é arredondada? Vocês vão circular. Na letra B, qual é o único sólido geométrico dessa sequência? Vocês devem circular também. Na letra C, qual é a figura que não tem forma arredondada? Não tem forma arredondada. Vocês descobriram? E finalmente, na letra D, qual é a única figura geométrica plana? Ok? Acharam? Qual é a única figura geométrica plana? Virando a página 104, nós vamos encontrar algumas placas de trânsito. Essas placas de trânsito, elas podem lembrar uma figura geométrica plana. Algumas placas podem lembrar um círculo, algumas placas podem lembrar um triângulo e algumas placas podem lembrar um quadrado. Observem esta placa aqui. Proibido estacionar. Ela lembra um círculo. Observe esta placa aqui. Semáforo à frente. Ela lembra um quadrado. Observe esta placa aqui. Dê a preferência. Dê a preferência lembra um triângulo. Na atividade 8, vocês precisarão de uma régua. Olhem uma régua aqui. A régua vai ajudá-los a desenhar nesta malha quadriculado os comandos da atividade. Então, a atividade pede para que vocês desenhem nessa malha quadriculada 2 triângulos, 3 quadrados, 3 retângulos. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, mas é preciso que esses comandos sejam obedecidos e esses trabalhos, esses desenhos sejam feitos dentro dessa malha quadriculada. Depois que vocês desenharem, vocês pintarão os triângulos da cor verde, os quadrados da cor azul e os retângulos da cor cinza. Se você quiser ir fazendo a atividade junto comigo enquanto eu estou dando essa aula, você pode ir parando o vídeo para você fazer a atividade. E aí você pode continuar o vídeo para a próxima atividade.
Na página 105, nós vamos falar sobre os sólidos geométricos. Sólidos geométricos, como a gente já viu, a gente vai perceber que alguns objetos do nosso dia a dia lembram sólidos geométricos. Agora vamos conhecer o nome desses sólidos. Num primeiro momento, vocês não precisam ainda memorizar esses nomes. À medida que nós vamos trabalhando, esses nomes vão aparecendo e vocês acabam se acostumando com essa nomenclatura que a gente chama. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas quanto ao nome do sólido, vocês podem voltar ao livro para poder fixar essa nomenclatura, tá bom? Observem este objeto aqui, ó. Este chapéu, ele é parecido com o sólido geométrico. Você sabe qual é o sólido geométrico parecido com o chapéu? É um cone. Então, o chapéu, ele lembra do sólido geométrico cone. Observem esta vela aqui de decoração. Esta vela, ela lembra um sólido geométrico, que é a pirâmide. Observe esta caixa aqui, ó, uma caixa de sapatos. Essa caixa de sapato lembra um sólido geométrico, que é um bloco retangular. Virando a página, nós temos aqui, ó, esta lata. Esta lata lembra um cilindro. Esta bola de futebol ou bola que vocês brincam, qualquer tipo de bola, ela lembra uma esfera. E finalmente, este brinquedo, ele lembra um cubo, ok? Vamos terminar a nossa aula de hoje com essa nomenclatura, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!